O resto do sermão dessa manhã, aqui na igreja, será pregado por cada um de vocês. Então esse sermão, ele não é apenas meu. Ele, logicamente, eu preparei algo para meditar, uma rápida reflexão aqui, para dividir com os irmãos, mas ele também é nosso, no sentido de que hoje nós sairemos para falar do Evangelho a outras pessoas nessa manhã de sábado. Qual é o costume da igreja adventista no sábado pela manhã? E estar na igreja, e até às 11h30, no máximo meio-dia, nós estamos ouvindo, louvando a Deus, trazendo as nossas ofertas, os nossos dízimos. Estamos em família, mas hoje nós vamos sair um pouquinho mais cedo, e ao invés de irmos para casa, nós vamos levar a mensagem, a única esperança. Esses livros que aqui estão nessa caixa, na verdade a maioria deles já estão aí distribuídos para os irmãos, para que nós possamos então, ao sair, encontrar com os amigos e os vizinhos dos arredores aqui da igreja e levar esse livreto, a única esperança. Na verdade, esse livreto, meus queridos, você sabe, ele é um estudo bíblico, porque além das histórias impressionantes e verdadeiras que são lidas aqui na vida de muitas pessoas que viviam em desespero, viviam com doenças incuráveis, viviam sem esperança, quando encontraram com o Evangelho, alguém levou a essas pessoas a salvação, a sua vida mudou. Eles encontraram cura, encontraram esperança, encontraram a esperança da volta de Jesus. E esse livro, além de contar essas histórias, nós temos estudos bíblicos aqui, falando sobre as principais crenças adventistas, a volta de Jesus, a validade do sábado para os nossos dias. São mensagens importantes, singulares para a nossa época e para a gente que vive ao nosso redor e que muitas vezes desconhece a mensagem de salvação. Eu quero apenas fazer uma rápida reflexão, meus queridos, e essa reflexão se encontra no livro de Atos. Vamos tomar aí o livro de Atos. Abra, o capítulo é o capítulo 6, Atos dos Apóstolos. O teólogo já disse que esse livro, o livro de Atos, ele deveria ser chamado também de Atos do Espírito Santo. E eu concordo com ele, porque você lendo o livro de Atos, você encontrará a atuação tremenda do Espírito Santo na vida da igreja. A igreja se movimenta, ela se desenvolve, ela cresce, ela se multiplica pela ação exclusiva do Espírito Santo na vida de cada discípulo, de cada apóstolo, de cada seguidor de Jesus, que após a ressurreição permitiram que esse trabalho continuasse na sua vida e dividindo o Evangelho com outros. O anúncio da ressurreição de Jesus. Atos capítulo 6. E eu lerei a partir do verso 1. Atos dos Apóstolos. Eu leio e você acompanha aí em leitura silenciosa. A partir do verso 1 nós encontramos: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarreguemos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O que vemos aqui? Em primeiro lugar, nós vemos uma igreja que se multiplica de uma forma muito natural. A igreja movida, a igreja apostólica, movida pela ação do Espírito Santo, ela vai se multiplicando. E como uma igreja que vai crescendo, ela começa a encontrar algumas dificuldades. Mas essas dificuldades, elas são enfrentadas com sabedoria e não com dissensões, não com brigas, com intrigas. E qual foi a grande dificuldade primeira que eles encontram? O relato diz que as viúvas dos cristãos helenistas, que eram de origem mais grega, que não eram judeus de nascimento, essas viúvas não estavam sendo atendidas
na necessidade das suas viúvas. Naquela época, a sociedade daqueles tempos, não existia o Bolsa Família. Uma viúva, quando o seu marido falecia, ela não podia dar entrada em uma pensão. Não existia isso. Então a igreja cristã primitiva, ela atendia essas mulheres para que elas não ficassem desamparadas. E uma outra coisa que a sociedade naquela época, uma mulher não poderia, como hoje existe, ter alguns privilégios de poder trabalhar e outras coisas mais. E muitas delas ficavam viúvas com muitos filhos e muita coisa para assumir por causa da morte do seu esposo. E aí esses cristãos helenistas estavam sentindo falta dos donativos, da ajuda para essas mulheres. E eles foram lá, procuraram a liderança da igreja, os apóstolos, e disseram: olha, nós estamos sendo negligenciados, as nossas viúvas não estão sendo atendidas nessa questão. Como vamos resolver? Houve briga entre eles, houve discussão, eles não ficaram dando volta, circulando aí no mesmo ponto. Eles tomaram uma decisão prática, por ação do Espírito Santo, em oração. Eles disseram: olha, os apóstolos, esse trabalho não é o nosso trabalho, nós não podemos fazer isso e ainda assim pregar a palavra e dedicar-se ao ministério da oração. Esse é o nosso ministério. Agora nós vamos eleger. E aí você viu a escolha dos diáconos, dentre eles Estevão. E esses diáconos, então, agora, eles tinham como objetivo principal atender a essas questões das viúvas. E aqui há uma segunda coisa que nós aprendemos. Na igreja, meus queridos, nem todos são pastores, nem todos são evangelistas. E a igreja, ela tem serviços, ela tem dons ministeriais, mas nós não podemos esquecer qual é o nosso principal objetivo. Para que existe a igreja, meus amados? Falem para mim, para que a igreja de Deus, ela foi instituída? Para que a igreja de Deus, ela surgiu na história humana? Para quê? Para servir, para salvar. O nosso trabalho é salvação, para edificar. Mas o principal objetivo que nós vemos nesse relato é a salvação. Quando os apóstolos dizem assim: olha, o nosso foco é o ministério da palavra, é isso que nós somos comissionados, nós somos chamados para isso. A igreja tem serviços comunitários, a igreja tem serviço de atendente aos doentes, nós temos hospitais, nós temos obras educacionais, nós temos obras de fabricação de alimento, nós temos tudo isso, nós temos a página impressa, nós temos tudo isso. Mas todos esses ministérios, todas essas coisas, elas devem estar vinculadas ao objetivo maior da igreja, que é pregar a salvação em Cristo Jesus. Esse foco nós não podemos perder e não devemos perder. Os apóstolos foram sábios, porque eles disseram: olha, esse trabalho é um trabalho legítimo, mas não é o trabalho pelo qual nós somos chamados. Irmãos, o convite que eu faço aqui nessa manhã, e eu parabenizo a igreja por esse desafio. Vocês hoje estão aceitando o desafio do desafio urbano. O que vem a ser o desafio urbano? No primeiro sábado de cada mês, a igreja se envolve em serviço à comunidade. Hoje, o nosso trabalho, o nosso serviço será levar uma mensagem da única esperança para as pessoas que estão em trevas. Mas outros sábados, vocês já fizeram aqui, mas outros sábados nós podemos organizar feiras de saúde, nós podemos organizar atendimento às pessoas com algum problema e aqui fazer uma campanha de arrecadação de alimentos. Enfim, a igreja precisa levantar desses bancos, atravessar essa porta, a porta de entrada, e sair, ser uma igreja que vai à comunidade e cria então elos de conexões, para que as pessoas vejam em nós um serviço de altruísmo, e elas assim serão chamadas a sua atenção, não à igreja e não às pessoas. Elas vão querer saber quem é que motiva a mim e a você fazer esse benefício para elas. Quem é que motiva? É o pastor de vocês que quer mais membros na igreja para ter mais dízimo? É a organização maior da igreja que quer mais pessoas, construir mais escolas grandes, hospitais grandes, rádios grandes, televisão? É isso? E logicamente nós falaremos: não, o nosso líder maior é Jesus, e o interesse nosso e dele, sabe qual é? A sua salvação, meu irmão. A sua
sua salvação. É isso que importa, é isso que interessa. E as pessoas sabem a diferença quando nós pregamos. Precisamos parar de ficar andando em círculos, porque muitas vezes nós ficamos, quando surgem algumas questões como essas, como surgiu aqui no livro de Atos, nós brigamos, ficamos causando dissensão, nos colocamos e dizemos assim: ah não, eu sou líder, ninguém aqui vai desafiar a minha autoridade. E isso faz com que a comunidade fique andando em círculos. E em círculos, você sabe, vai fazer alguma mudança? Vai chegar ao objetivo? Não. Eu tenho aqui algo, e aí eu quero encerrar fazendo uma ilustração. Isso é uma ilustração. Tem um videozinho aí você já salvou, não foi? Ele já salvou? Esse vídeo, ele é uma pegadinha. Olha que interessante essa pegadinha. Daquelas pegadinhas que aparecem lá no programa do Silvio Santos. E é um ônibus circular. É esse daí. Pode colocar aí. Pode colocar. É um ônibus circular. Enquanto ele coloca, eu vou explicar para vocês. É um ônibus circular. E preste atenção, como é que anda esse ônibus circular? Você sabe, né? Quando nós pegamos um coletivo circular, ele faz um trajeto por um determinado momento, ali, por um determinado circuito, não é isso? Ele é circular. Mas observem esse ônibus, o ônibus circular. É esse mesmo, pode soltar aí. Prestem bem atenção. Tem um sonzinho aí, não precisa baixar tudo. Não precisa baixar tudo. Só baixa um pouquinho para eu vou falar, vou fazer um comentário. Olha lá, é um ônibus circular. As pessoas entraram no ônibus, pegaram o de trabalho, evidentemente de manhã. Está vendo? É um ônibus circular. O que você entende como ônibus circular? Vai fazer um circular. Mas olha o que acontece. Ele é circular. Aí as pessoas começam a perceber, né? Depois da quinta volta, elas começam a perceber que tem algo errado com esse ônibus circular. Porque ele está circulando mesmo, mas em volta da praça, né? Ou em volta da praça. Aí eles começam a reclamar lá. Olha, é um ônibus circular. E eles vão começar a brigar então agora com o motorista, meio maluco esse motorista, né? Porque o ônibus circular não é para ficar dando volta na praça. Imagina, as pessoas estão indo para o trabalho, alguns têm compromissos, hora marcada, e aí você embarca num ônibus desse. Olha a situação deles. Reclamando. Queridos, isso é uma brincadeira, uma pegadinha. Mas presta atenção se às vezes nós não estamos na igreja bem assim. Pode deixar a imagem correr, só tira o som, pode deixar. Só tira o som. Eu quero fazer a aplicação aí enquanto vocês olham o resto aí dessa brincadeira. Preste atenção se muitas vezes nós não estamos assim. E estamos esquecendo qual é o nosso verdadeiro foco. Qual é o percurso que nós devemos fazer. E ficamos dando em volta nas nossas rixas, nas nossas mágoas, não é isso? Ficamos dando em volta porque nós queremos isso, porque não acontece isso. Quando na verdade nós, ao sairmos e sermos sal da terra, como nós cantamos bonito, a todo semelhante meu, quando nós saímos nós vamos descobrir coisas maravilhosas. Nós vamos descobrir que as pessoas estão sabendo o que faz a diferença. Essa semana eu conversava com uma senhora numa fila, eu estava aguardando para ser atendido numa fila dessas quilométricas, na hora do almoço. E eu fiquei de meio-dia até 1h da tarde, a hora do almoço mesmo, né? E ela estava ali. E nós começamos a conversar e ela falou sobre os programas de televisão hoje que não dá mais para assistir. Novelas, noticiários. Nós começamos a conversar sobre alguns noticiários que hoje passam 6 horas da tarde, alguns que passam aqui também pela manhã, que antigamente era meia-noite só que passava. Hoje não, 6 horas da tarde já tem esses noticiários aí, que se você ficar muito perto da televisão, tem que cuidar, que senão espirra sangue em você. De tanta tragédia e atrocidades que mostram. Aí ela conversava. Aí, enquanto ela falava,
E eu falei, olha, ela já percebeu que tem coisa aqui. Então eu vou falar de coisa boa que tem em Salvador. Na minha mente eu pensava, vou falar do canal 39. Mas antes que ela terminasse a história, para eu poder falar isso, ela mesma falou, olha moço, eu queria te dar uma sugestão de um canal que está pegando aqui em Salvador, que é uma televisão de primeira. Qual o canal? Ela falou, canal 39, a Novo Tempo. Aí ela falou, aquilo que é programação, aquilo que é coisa. Vocês entenderam, meus irmãos? Quando nós sairmos, as pessoas vão saber a diferença. E isso que nós vimos ali, esse andar em círculo, Deus vai operar a nossa vida, no nosso coração, e nós nos importaremos com aquilo que é essencial e o que é necessário. Ser um veículo de salvação para pessoas que estão aí. Nós vamos agora nos levantar, porque já são 10 horas exatamente, e nós queremos sair para que o sol não esteja assim tão quente. E nós vamos orar. E após a oração, aí eu acredito que o pessoal do Ministério Pessoal, eles virão aqui e eles vão dar a orientação às ruas que nós iremos, os lugares onde nós iremos, para fazer essa entrega do desafio urbano. Vamos ficar em pé todos e vamos fazer uma oração, pedindo a Deus que nos tire desse círculo, que muitas vezes não leva a nada, ficar circulando. A igreja circular, né? Para onde nós vamos, pastor? Não, nós vamos ficar por aqui mesmo. Aqui está bom demais, vamos fazer 3 tendas aqui, né? E o mundo lá fora, venham, passem com o seu ônibus por aqui, tragam para nós mensagem de salvação. Mas nós não, irmãos, a gente tem que ficar aqui, porque primeiro nós temos que resolver os problemas internos, temos que ficar resolvendo, atender primeiro as viúvas, né? Porque elas têm que receber. Mas tem gente que vai fazer isso na igreja, mas nós também precisamos fazer a parte que Jesus confiou a essa igreja, que é pregar o Evangelho. Porque não adianta nada curarmos os doentes, atendermos as viúvas, se não anunciarmos a mensagem que Jesus breve virá. Apenas seremos mais uma instituição de caridade, mas a igreja não é uma instituição de caridade, ela faz obras de caridade, mas ela é um veículo de salvação e de mensagem de salvação para a vida de pessoas. É esse foco que nós não perdemos e não podemos perder, porque se perdermos, nós seremos como um coletivo circular. Nós vamos entrar e vamos ficar frustrados, o pastor lá engravatado, e aí o pessoal, pastor, nós precisamos andar, aí o pastor lá com a gravatinha bonita diz, não, mas aqui é circular, eu obedeço ordem. A gente tem que fazer desse jeito. A igreja, ela está aprendendo que o primeiro sábado é o sábado da gente se envolver com as pessoas levando salvação. E eu oro a Deus para que chegue um dia que essa igreja não faça isso só aos sábados, não. Faça isso aos domingos, faça isso às segundas. Pastor, mas como é que vai ser o cuidado da vida, o trabalho, a faculdade? Ora, quem disse que você precisa parar de trabalhar e parar de ir à faculdade para levar a salvação? Isso é andar em círculo, não é? Quando a gente pensa que nós não podemos pregar durante a semana porque nós temos faculdade, porque nós temos família para trabalhar, isso é andar em círculo. Porque onde eu estiver, na faculdade, com os amigos, no trabalho, eu peço a iluminação do Espírito Santo e Ele vai me dar as palavras certas e o método correto de atingir o coração daquela pessoa e parar com essa coisa de ficar, porque eu tenho muito trabalho, tenho muito compromisso, eu não posso fazer a obra de Deus. Andar em círculos. Agora chegou a hora da gente continuar fazendo o circuito correto, que é pregar o Evangelho. E vamos então com esse desafio. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós te agradecemos porque hoje nós aprendemos no livro de Atos que os apóstolos não perderam tempo com coisas que eram importantes. Eles não menosprezaram o atendimento às viúvas dos helenistas, dos cristãos helenistas, mas ao mesmo tempo que eles se importaram e cuidaram desse assunto, eles designaram pessoas específicas para que esse trabalho continuasse a ser feito. Mas eles não perderam o foco, sem nenhuma briga, sem nenhuma discussão, sem nenhum espírito de prevalecer sobre os outros e menosprezar aqueles que precisavam. Eles atenderam a essas necessidades e continuaram fazendo o trabalho de salvação e de levar o Evangelho, porque era esse o ministério da palavra.
anunciar Jesus salvo, que salva, e Jesus ressuscitado, o Jesus que também logo em breve se manifestaria nas nuvens dos céus. Amém. Nós temos a mesma função hoje e a mesma missão. Ajuda-nos, Pai, porque hoje vamos fazer isso. Vamos levar o livro A Única Esperança para que esses amigos, vizinhos, possam começar a entender a grande mensagem de salvação através de Cristo Jesus. Amém. É isso que pedimos, Pai, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Levante o seu livro.